Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão, que aos poucos vai voltando à sua programação normal, já reestreia no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana e tem uma intertemporada rolando e algumas coisas que a gente não teve tempo de falar aqui no canal que a gente vai abordar nesse vídeo, como por exemplo, a volta do Yuri Alberto, a saída do Igor Coronado, a negociação com o Biel, que foi frustrada, mas o Corinthians está de olho nos reforços, tem algumas saídas também programadas, enfim, muita coisa aconteceu, tem a história do Memphis. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora falar do Timão, você já deve estar mais ou menos por dentro, né, desses assuntos que eu vou abordar por aqui, mas eu ainda não tive tempo de me manifestar a respeito deles, né? Então agradeço você, sua confiança, o seu carinho, né, a sua inscrição aqui no canal, como sempre, né? Foram assuntos que a gente não conseguiu abordar, eu tava de férias, todo mundo sabe, né? Mas tô de volta aqui aos pouquinhos. Preciso também seguir uma linha cronológica, né? É mais uma responsabilidade minha, assim, tá dentro da minha necessidade profissional, né, de fazer isso, mesmo que vocês daqui a pouco já conferiram em outro canal ou em outros portais, né? Mas se você costuma se atualizar pelo meu canal, eu te agradeço. A gente vai passar a régua aí no que aconteceu nesses últimos dias. Como, por exemplo, a situação do Yuri Alberto. O Yuri, eu já tinha até falado antes da pausa, né, de que o Yuri pretendia e programava voltar antes do esperado. Isso já era uma possibilidade e está cada vez mais confirmada essa situação. O Roverson Pimentel, inclusive, o preparador físico, falou que a antecipação ela vai se dar em cerca de 30% a 40% antes do prazo normal para esses casos, né, como foi a lesão na coluna que ele teve. A ideia era lá para agosto, né? Os caras têm uma média de retorno dessa lesão de 4 a 6 meses. O Yuri vai voltar em 2 meses, mais ou menos, né? Ele tá parado há 40 dias. Então, realmente é absurdo o que o Yuri consegue. Eu já imaginava isso, né? Antes mesmo das informações, pela conduta dele e pelo histórico, né? O Yuri, ele sempre volta antes. E ele já tinha declarado que no mês de julho estaria de volta. Bom, já estamos em julho. Mesmo que o Corinthians volte a jogar no final de semana seguinte, né, ali em meados de julho, talvez ele não esteja disponível para essa primeira partida diante do Bragantino no domingo que vem. Mas o que a gente tem de informações? Que nessa intertemporada ele começou a transição já. Ele já começou a transição, porque inclusive foi um cara que se cuidou nas férias, continuou fazendo uma cartilha de treinamentos, de acompanhamento com um profissional, com o fisioterapeuta que viajou com ele. Então, assim, o Yuri é um cara que dispensa comentários no quesito profissionalismo, né? Um cara acima da média nesse quesito. E ele, até por conta do histórico positivo, ele tem uma genética boa, né? Dá pra gente considerar dessa forma, mas também pela maneira como ele se cuida, era natural que ele voltasse antes. Então, ele já começou a transição, participou já, inclusive, de atividades no campo, mas ainda sem os companheiros, mas voltou para a parte interna nesses últimos dias e ainda tá nesse vai e vem, como a gente fala, né? Ele vai para o campo, né, dá uma corridinha, né, tem um acompanhamento profissional, volta para academia, faz tratamento, aquela coisa toda. Isso tá tudo dentro do esperado. Só que ele ainda não trabalhou com bola, com os companheiros, aquela coisa toda. Pode ser que aconteça nessa semana seguinte? Pode. E aí a gente pode ter uma ideia um pouco melhor se ele pode estar à disposição no domingo diante do Bragantino. Pelo menos à disposição. Mas eu vou ser mais cauteloso aqui, embora o Yuri ele não sugira esse tipo de coisa, né? Porque daqui a pouco ele aparece no jogo e às vezes até como titular. Mas eu acho que é uma boa notícia. Não sendo agora, vai ser nos próximos dias. Tem o confronto da Copa do Brasil com o Palmeiras, tem um derbyzinho aí, né? Mas aí é mais pro final do mês, né? Final do mês, início de agosto, e é justamente para lá que ele está sendo preparado, né? Então, pode ser que uns jogos antes ele já consiga ganhar uns minutos e tal, mas ele tá voltando. Acho que essa é a principal informação. Vocês viram também que o Corinthians estava de olho no atacante Biel, do Sporting de Lisboa, lá de Portugal, e a negociação foi, inclusive o clube emitiu nota dizendo que nunca se predispôs, né, nunca cogitou pagar 7 milhões de euros, que foi a pedida dos caras. Aí teve notícia da imprensa portuguesa lá, dizendo, até se assustando com a oferta que o Corinthians poderia fazer para o Biel, porque, vamos lá, né, o cara tem números horrorosos, né, desde que chegou, e eu já tinha, né, até acho que eu gravei um vídeo antes de sair de férias com a mínima possibilidade aventada antes, e eu tinha dito, olha, eu sei que o Corinthians está atrás de um cara de velocidade, beirada de campo, aquela coisa toda, mas eu não sei se esse cara é o Biel e eu nem sei se pelos valores que estão sendo aventados aí.
Existiu uma negociação, ou pelo menos uma sondagem, né? Mas o Corinthians já se retirou do processo. Felizmente, vou dizer para vocês, felizmente. Eu sei que é muito cruel falar esse tipo de coisa, porque, enfim, é um jogador, é um profissional, e a gente já viu muitos casos, né, de caras que não renderam em alguns clubes, renderam em outros, mas vamos lá, né? Nada sugere a contratação do Biel. Eu vi atentamente ele jogar no Grêmio na Série B. Depois ele veio do Fluminense antes disso. Cara, o Biel, assim, no Bahia talvez tenha tido a melhor temporada da vida dele, e mesmo assim, né, e acho até que o Bahia conseguiu fazer uma boa venda. Ele não é um jogador de solução. E eu acho que o Corinthians entra num nível agora, até pela qualidade técnica que tem de alguns jogadores titulares, quando você vai entender que ou esse cara pode ser um titular, um possível titular num trio de ataque ali com Garro, Yuri, Memphis, e aí esse cara que volta e meia tem sido o Thales Magno ou o Romero, tem que ser um cara melhor do que eles, né? E o Thales Magno, por exemplo, vem decepcionando muito. E o Romero é aquele cara que a gente já sabe muito bem o que espera, faz alguns gols, alguns jogos de entrega, especialmente na Neoquímica Arena, mas não passa disso, ele tem um limite. Então você tem que trazer um cara melhor. E o Biel não é melhor do que eles. Então, assim, não faz nenhum sentido essa negociação, na minha opinião. O Corinthians encerrou, não vem mais. Mas isso indica, acho que esse é o principal ponto, indica um olho no mercado para um jogador dessa característica. E aí, estou de acordo. Muitas vezes você tem que usar a criatividade, você não vai conseguir um jogador ok de renome, mas vamos lá, né? Eu acho que o Fabinho Soldado já deu mostras do como ele é competente. Eu sei que o Corinthians vive uma questão financeira que nem entra no assunto aqui, porque se eu for aqui ponderar por questões financeiras o nível de contratação do Corinthians, a gente vai fazer outro tipo de vídeo, né? Eu vou fazer, não pode isso, não pode aquilo, porque eu não tenho o orçamento do clube, eu não sei qual é o orçamento que o Fabinho trabalha, eu só sei que ele já foi muito competente, independentemente das consequências disso, mas ele foi competente para trazer jogadores interessantes. Né? Carrilho, Memphis, enfim, todos os últimos jogadores aí que ele acabou trazendo, Hugo Souza. Então, o Fabinho tem um olhar interessante, apurado, e é nele que o torcedor tem que confiar. Tem que depositar a confiança de que ele possa trazer um nome que pode não ser um cara que, poxa, esse cara chega para jogar, vestir a camisa, né? Vai resolver todos os problemas. A gente nunca sabe antes de acontecer. Mas o Biel é aquela coisa toda, né? Ele tem só indícios negativos, aí também não dá, né? Enfim, vamos ver o que acontece a partir de agora. Tem uma janela que está abrindo agora, dia 10 de julho. Então é importante que se diga, né? O Corinthians não contratou ninguém. Ninguém contratou ninguém, né? Porque teve aquela janelinha antes do Mundial e agora não tem janela aberta. Mas claro que as movimentações precisam começar, porque você começa a registrar atletas a partir do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro. Então você tem quase 2 meses, mas tem um Campeonato Brasileiro que já retoma, tem uma Copa do Brasil, e aí? E aí não dá para esperar muito tempo, dá para esperar o 1º de setembro, né, que é o aniversário do Corinthians e o meu, consequentemente. Você não pode esperar 1º de setembro para poder anunciar reforços, né? Tem que começar desde já e as movimentações já começaram. Um dos motivos pelo qual o Corinthians também está no mercado é essa liberação na folha salarial que está acontecendo. Ela parece pequena quando a gente olha o montante, né? O Corinthians é um clube que gasta mais de 20 milhões de reais por mês em folha salarial. Tem jogadores ali com salários muito altos, né? O Memphis, o próprio Yuri. Então, assim, é claro que você, quando tem uma economia de 3 milhões de reais, não parece muito. Mas, cara, dá para trazer 1 ou 2 bons jogadores com esse valor que foi aberto, que já estava previsto no orçamento, né? Vamos combinar. Então, com as saídas do Coronado e do Alex Santana e possivelmente do Diego Palacios, que, vamos lá, né? Acho que tem que encontrar uma solução para ele, né? Já que ele não vai atuar pelo clube. Contrataram o Fabrício Angileri, tem lá o Matheus Bidu, o Hugo, enfim. Mas o Palacios, fisicamente, até clinicamente, não me parece recuperado 100%. Então, talvez o Corinthians tenha que mesmo repassar e fazer alguma liberação de folha, né? Acho que é a troca de prejuízos necessária. Com isso, contabilizando esses outros 2 que eu citei, o Alex Santana e o Coronado, você tem aí uma folha de pagamento aí para poder acordar. É claro que esse valor que você libera do Coronado, por exemplo, que não está contabilizado, é um valor que você tem que contabilizar, que é o que você ainda vai pagar para o jogador.
E eu queria falar sobre a saída do Coronado. Porque o Coronado é o seguinte, ele inclusive já foi anunciado aí com o seu retorno lá para o Al Sharjah dos Emirados Árabes. Ele abriu mão de muito dinheiro, porque assim, o torcedor ele pode ter aquela ideia, poxa, o cara não ganhou, não jogou nada aqui, na opinião do torcedor, né, de alguns torcedores, o cara não correspondeu e ainda quer cobrar o que ele tem direito. Vamos lá, né? Ninguém obrigou o Corinthians a fazer um acordo com o Igor Coronado. E o fato dele não ter dado certo é o que acontece com muitos jogadores, né? E se tinha uma expectativa muito grande sobre ele. Então, o fato dele ter, ele, o seu empresário, né, o Rafael Brandino, e o próprio Corinthians, né, terem encontrado esse meio termo, eu acho salutar, de verdade. O Coronado, assim, acho que sai pela porta da frente, pela conduta, pelo profissionalismo. Teve lesões que o atrapalharam. Veio com uma pecha, né, uma marca, um carimbo muito negativo, né, por conta daquela declaração do Rosalá Santoro, dizendo que ele custava R$2 milhões por mês, e isso gerou um carimbo de uma expectativa muito maior criada sobre ele, né? Pô, o cara ganha 2 milhões, o cara vai ter que jogar muito. E ele nunca conseguiu. Muito pelas lesões e muito porque o Rodrigo Garro simplesmente resolveu se tornar um principal meia do futebol brasileiro no ano passado. E o Emiliano Dias, eu já falei isso para vocês, né, revelou para mim lá no papo que a gente teve no podcast com o Denilson, vale a pena assistir essa entrevista, ele disse, cara, a gente se culpa por não ter encontrado a melhor posição para ele. Então assim, mas aí eu defendo um pouco o Emiliano, porque não foi culpa só deles, né? Ele não conseguiu jogar com nenhum treinador. E isso, às vezes, cara, é meio inexplicável, né? Porque qualidade técnica todos elogiam, conduta profissional todos elogiavam. Não rolou, gente. Não rolou como não rolou com outros grandes jogadores que o Corinthians contratou. E é uma pena, porque qualidade técnica, a gente viu que ele teve em alguns momentos, né? Teve alguns lampejos de um jogador que tinha uma finalização absurda, uma enfiada de bola, assim, sabe? Com visão, com inteligência. Se ele... nunca teve uma sequência também. Então, assim, eu lamento a saída dele, mas entendo que talvez tenha sido melhor para todo mundo, porque a expectativa sempre ela acabava sendo maior do que a realidade. E aí você trabalha com a frustração o tempo todo. Isso não é legal. Então o Coronado acabou saindo junto do Alex Santana, que até todo mundo, a gente já falou bastante sobre isso, né? Foi emprestado para o Grêmio. Eu, como gremista, gostei. Só espero que ele não repita o cenário dos outros clubes, né? Do próprio Corinthians, do Atlético Paranaense. Começar bem, lesionar, demorar para voltar, aquela coisa toda. Se ele estiver bem, eu acho que vai ser um baita reforço pro Grêmio. E acho até que ele poderia ser melhor aproveitado no Corinthians, porque acho que ele está na frente tecnicamente de outros atletas que ficaram. Enfim, o Corinthians precisa vender também, tá? E isso a gente já falou. Claro que há um esforço tremendo. A gente está no meio de uma diretoria transitória, né? Que é o que está rolando. E aí a questão política é assunto para outro vídeo, né? Eu já fiz tantos aqui sobre isso. Mas você tenta segurar o Garro, que tem muitas propostas, o Yuri, especialmente, e tem a história do Memphis, que eu já vou falar sobre ela. Então o Bidon, ele acaba sendo um ficha 1 aí. Caso vier uma proposta, acho que o Corinthians não vai relutar em 18, 20 milhões de euros, que é uma briga do Augusto. O Augusto tem dado entrevistas aí, dito, pelo amor de Deus, não queime o Bidon. Eu já recusei propostas pelo Bidon. Mas assim, dentro do orçamento, o Corinthians precisa fazer mais 120 milhões de reais em vendas de jogadores esse ano ainda. Então tem que sair um jogador por pelo menos 18 a 20 milhões de euros. Então, se vier uma proposta para o Bidon nesses números, ele vai ser vendido. Tem proposta para o Félix Torres também, mas ela, enfim, aí tem que recuperar o investimento que fez, né? Lá atrás e que não foi baixo, de 4 milhões de dólares. Então, assim, 6 milhões de dólares pelo Félix Torres, que é um jogador de seleção, equatoriano e tudo mais, mas... E tem mercado, então, mas tem que vir um valor, pelo menos, para recuperar esse investimento. E sobre o Memphis, a questão é o seguinte... teve uma notícia até que ele não se reapresentaria porque ele tem valores a receber. E o clube quitou uma parte, ele voltou, tá tudo certo, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. O Memphis é um cara que tá super adaptado, pelas informações aí de bastidores que a gente tem, é um cara que não quer sair, mas o clube, muitas vezes, até por tudo que tá rolando, né, dessa briga política, dessa guerra política que tá rolando,
o clube muitas vezes não faz nenhum tipo de esforço, nem de barrar qualquer tipo de notícia que sai em relação a isso. O que eu quero dizer? Se daqui a pouco vier uma proposta que seja vantajosa para o Memphis, o clube não vai dificultar. E aí, quem vai decidir isso é o Memphis. E você sabe, né? Eu já falei aqui, a multa que ele tem para fora do país é de 10 milhões de euros, que qualquer clube da Europa consegue pagar, mesmo para um jogador de 30 anos, 31 anos. E 5 milhões de euros é para o Corinthians, 5 é para ele. Então, se vier uma proposta para ele, mas o Corinthians vai liberar o Memphis só por isso? Claro, porque vai liberar 6 milhões de reais, 5, 6 milhões de reais na folha. E aí vai ter que pagar tudo que deve para ele, que já tem uma quantia aí considerável, a perder de vista aí. E eu acho que o Memphis, a relação custo-benefício, ela é muito subjetiva, né? A gente pode ficar questionando aqui se ele vale o que ele custa. E eu já fiz vários vídeos sobre isso. E eu ainda acho que não fosse o Memphis, talvez o Corinthians não estivesse no patamar que está esse ano, que é de ter calendário, de disputar a Copa do Brasil, de ter disputado Libertadores e Sul-Americana, caiu das duas, ok, mas a arrancada final no ano passado, quando o time estava verdadeiramente correndo risco de cair, ela se altera pela chegada do Memphis. E isso, para mim, é incalculável. Você não consegue calcular o benefício disso. Eu sei que o Yuri foi o artilheiro do Brasil, eu sei que o Garro foi o melhor meia do Brasil, nessa arrancada especialmente, mas pra mim o cara que muda a história do Corinthians no ano passado é Memphis Depay. E pra mim isso tem um preço alto que o Corinthians está pagando. Agora, se quiser abrir mão disso, e trazer outros jogadores, só que aí é um contexto que você tem que analisar, né? Vai vir um cara que vai ser decisivo, como ele é, na minha opinião, vai ser um cara que vai se identificar com o clube, com a cidade, com a torcida e tal, como ele é. Isso sem falar no Campeonato Paulista. Que hoje, pode ser que minimizem, mas eu sei o quanto o corintiano valorizou esse título. Ainda mais por ser contra o rival, por ser contra o Palmeiras. E o que ele fez naquela final, nas duas, né? Ele dá assistência pro Yuri no primeiro jogo, e no segundo, o que ele faz é aula de como jogar uma final. Então esse cara tá na história. Tatuou, inclusive, aquela subida na bola. Ele tá na história do Corinthians. Por um Paulistão? Não é só por isso. É por todo esse combo. Então, ele custa muito? Custa. O problema é que o Corinthians está nesse caos financeiro. Mas não fosse isso, se a gente fosse analisar só o benefício que ele traz, eu acho que ainda ele vale o que custa, tá? Mas enfim, eu sei que esse debate é longo. É isso, né? O que vocês acharam? Tô de volta, tá, gente? A partir de agora tem muito mais vídeos aqui do Corinthians, de outros clubes, de tudo que eu acompanho aqui no canal. Agradeço você que continua inscrito, que se inscreveu mesmo nesse período de ausência aí que eu estive, mas eu estou de volta para atualizar você de tudo que tá rolando, e essa semana já é a pré-retomada, né, do Campeonato Brasileiro, então vai ter muita informação aqui no canal. Valeu? Comenta aqui o que vocês acharam de tudo isso. Inscreva-se, tô aguardando a sua inscrição. Eu volto na próxima. Tchau. Fiel, e não para por aí não, porque ainda tem muita novidade. Agora você vai acompanhar com o Samir todas as informações para você começar a semana sabendo tudo que tá rolando de importante no Timão. Bora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, porque assunto aqui não falta. Corinthians negocia com Carlos Vinícius. E vou falar um negócio para você, hein? Os números do Carlos Vinícius são, pelo menos os números recentes do Carlos Vinícius, são assustadores, tá? Por exemplo, na temporada 2024-2025, ele não marcou nenhum gol. Ele passou a temporada toda sem marcar nenhum gol. E, aliás, ele quase nem jogou. Foram 4 jogos e nenhum gol marcado, tá? Só para você ter uma ideia, o último gol do Carlos Vinícius foi marcado no dia 17 de março de 2024, quando jogava pelo Galatasaray da Turquia. Ele marcou o gol da vitória aos 90 minutos, tá, do segundo tempo, né, claro, na partida contra o Kasimpasa, né, que terminou 4-3 para o Galatasaray. Esse gol ainda foi, né, especial porque ele havia entrado em campo apenas aí 1 minuto antes, quer dizer, era reserva ainda, e fez esse gol, tá? Ele também, desde então, ele não marcou mais gols, e o seu último jogo foi em 26 de abril de 2025 pelo Fulham, tá, contra o Southampton, onde atuou por apenas 9 minutos. Portanto, faz mais de um ano que Carlos Vinícius não marca um gol, tá? E o último jogo dele
né, em abril de 2025, foi recente, mas dá medo porque faz mais de um ano que ele não joga, tá? Na temporada retrasada, 23-24, pelo Fulham foram 16 jogos e apenas 3 gols. Ele também jogou pelo Galatasaray, 14 jogos e 2 gols. 2022-2023, uma temporada que podemos dizer boa dele, 32 jogos, 5 gols e 3 assistências. 2021 e 22 pelo PSV da Holanda, 38 jogos, 7 gols e 7 assistências, tá? Enfim, mas a temporada 23 e 24 normal e a 24 e 25 muito preocupante, tá? O jogador que pediu aí cerca de R$ 1.200.000 por mês para jogar no Corinthians. Você acha que vale a pena? Eu quero o seu comentário aqui embaixo, deixe seu like. Vamos seguir falando muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Já existem 3 candidatos para presidente do Corinthians para o mandato até o fim de 2026, quando termina, né, o atual mandato que era do Augusto Melo e agora, né, está de forma aí provisória com Osmar Stabile. Dia 9 de agosto, você sabe, vai ocorrer as eleições, né, dos sócios. Eles vão ratificar de fato, né, se o Augusto Melo deixa a presidência ou volta, né, ou retorna ao comando do Corinthians para ser o presidente do Corinthians. No conselho, né, foi votado o impeachment, ele foi empichado pelo Conselho Deliberativo em votação e agora os sócios vão definir se ele retorna ou se ele sai em definitivo. E muita gente acredita que ele não volta, tá? Não dá para cravar isso, eu mesmo não cravaria. E o jogo político no Corinthians, né, e a politicagem está correndo a todo vapor. No Parque São Jorge, conversando com pessoas para lá, para cá, eles dizem que já existem 3 candidatos. Um deles é Roque Cittadini, tá? Eu não cravaria nada disso, porque a política do Corinthians é uma loucura, vaza um nome que aí não gostam, aí eles vão apostar em outro nome para colocar na frente. Então, tudo que eu falar aqui pode ter alteração, tá? Roque Cittadini é um candidato, Osmar Stabile, esse dá para garantir, né, dá até para cravar que vai disputar a eleição, caso Augusto seja afastado realmente. Então, Osmar Stabile, esse sim. O Roque Cittadini é um nome também que vem sido muito citado lá, enfim, já tem, né, alguns conchavos políticos para isso. E outro nome, tá, é o do Sérgio Alvarenga, um dos fundadores da Chapa 82, Movimento Corinthians Grande. Aliás, ele foi flagrado, né, se reunindo com André Sanches, ex-presidente do clube, e pediu apoio político numa possível campanha. E todo mundo já fala lá no Parque São Jorge que ele foi pedir a bênção para o André Sanches, tá? De acordo com fontes da chapa, né, se houver uma nova eleição, em caso da destituição realmente do Augusto Melo, Alvarenga será o nome lançado, tá? Ele será o nome da chapa aí, 82 Movimento Corinthians Grande, Sérgio Alvarenga, tá? A chapa 82 é a mesma que ajudou a eleger Augusto Melo em 2023, junto com o Armando Mendonça. O grupo político desembarcou, né, da diretoria após os escândalos aí da Vai de Bet, tá? Além do Armando Mendonça, outros nomes importantes da política corintiana fazem parte da Movimento Corinthians Grande, o Rosalá, ex-diretor financeiro, Fernando Alba, ex-diretor adjunto, tá bom? Então aí, ó, Sérgio Alvarenga, tá, que é advogado, enfim, ele negou que tenha procurado o Andrés para falar de candidatura, enfim, né, eu estou lendo uma reportagem do UOL aqui, da nossa querida Lívia Camilo, e segundo o advogado, o encontro foi pautado por conversas cotidianas entre 2 amigos. Vale ressaltar que entre 2008 e 2018, o Alvarenga foi diretor jurídico da gestão do Andrés, tá? Já o André Sanches, né, segundo a matéria aqui, confirma-se um pedido de apoio político durante o bate-papo. Será que pediu a benção, hein, velho? Enfim, deixa o like aqui, comente aqui embaixo tudo isso. O Corinthians tem um plano B para o Biel, houve até uma reunião na sexta-feira, alguns nomes foram passados, inclusive, para a diretoria, quem tem a grana, Osmar Stabile e companhia, e nessa reunião, que eu avisei para vocês no Café da Fiel, da sexta-feira, que haveria um encontro, né, de Augusto Melo, o pessoal, né, enfim, da grana no Corinthians, desculpa, Augusto Melo não, Osmar Stabile, né, o pessoal da grana do Corinthians, junto com o Fabinho Soldado, para alinhar essa questão aí dos reforços, tá?
E o que me passaram é o seguinte, o Corinthians desistiu do Biel exatamente pelos valores altos. O Corinthians chegou uma proposta para comprar 60% dos direitos econômicos do Biel por 4 milhões e 200 mil. Essa foi a terceira proposta que não deu certo, o Corinthians parou aí. A primeira proposta foi por empréstimo, a segunda foi, né, por 3 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos do Biel, tá? Junto ao Sport de Portugal, você sabe. Na reunião foi dito que não há chance do Corinthians ficar investindo alto assim, 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, e o Fabinho Soldado vai ter que se virar nos 30 agora e vai ter que priorizar no mercado jogadores que estejam livres em fim de contrato, principalmente. Não que seja proibido contratar um jogador que esteja sob contrato, mas vai ter que ser um valor bem, né, abaixo aí do que foi pedido pelo Sport para negociar o Biel. Então o Fabinho vai ter que usar mais ainda a criatividade, ele e o Dorival Júnior, né, para reforçar o elenco corintiano. Aliás, se dependesse do Dorival e do Soldado, do Fabinho Soldado, o Biel tinha sido contratado, mas vetaram lá em cima por causa de grana. Então, muita negociação vai travar lá, né, por falta de grana. Então, é melhor ele já, né, para não amarrar tudo, já teve essa reunião para isso, né? Ele já sabe já o valor, enfim, né, o perfil hoje de reforço que o Corinthians tem que buscar no mercado da bola. Comenta aqui embaixo, deixe seu like e vamos seguir falando mais do Esporte Clube Corinthians Paulista. Rapaz, o Tite compareceu à festa, foi 2-2, né, a festa do título, né, da Libertadores do Corinthians, que ocorreu em 2012, né, foi uma grande festa, enfim, você já sabe quanto que foi o jogo, tá? O torcedor corintiano aí viu, né, o Tite ali, né, presente nesse empate do Corinthians contra o Boca Legends por 2-2. E o Tite soltou uma frase, entre tantas, um pouquinho, né, matar a vontade, né, o técnico foi perguntado se conseguiu matar a saudade de comandar o Corinthians. Em sua resposta, ele deixou, né, o torcedor corintiano um pouquinho animado. Um pouquinho, né, matar a vontade. E vontade de quero mais. Esse vontade de quero mais explodiu lá dentro, né, do Corinthians, porque dentro do Corinthians entenderam, né, de todas as entrevistas, né, do Tite, antes e após essa partida, e principalmente, né, após essa partida, né, festiva, o Tite demonstrou um gostinho aí de que, né, tá querendo voltar ao Corinthians. Pelo menos dentro do Corinthians ficou essa impressão que ele tá dando uma cavada para voltar futuramente. Então, o Dorival Júnior, e são amigos, inclusive, o Dorival Júnior vai ter que trabalhar muito bem, ou torcer para o Tite acertar com o Botafogo, algum outro clube, né, para que, enfim, não venha virar uma grande sombra em resultados negativos, caso aconteça. Outra aspas do Tite importante: existem alguns lugares que são especiais, que são diferentes, que há um acolhimento, que dão um carinho e acreditam em ti. Essa equipe trazia esse componente e esse carinho. Foi mágico, muito bonito, deu saudade, ela cativa e emociona, realiza. Daqui a pouco olho para trás, tive muitos erros na minha carreira, mas o erro de premeditar e fazer sacanagem eu não tenho por incompetência. Voltar para um local que se sente acolhido e respeitado me deixa muito feliz. E esse gostinho de quero mais que ele citou, que aí pegou muito mais ainda, mas dentro do Corinthians, tá? Não vou citar nome nenhum, até para não causar polêmica, que não é minha intenção causar polêmica, é apenas informar. Dentro do Corinthians, né, muita gente ali, de dirigentes, jogadores, pessoal que a gente bate um papo, profissionais, eles sentiram que ficou um gostinho, né, que o Tite deixou um gostinho aí de que, né, quer voltar ao Corinthians e que está dando uma cavadinha para um futuro. Claro, quando o Corinthians precisar, não para atropelar o Dorival Júnior, que não é do perfil e do caráter do Tite. Com certeza, aliás, os dois têm caráter muito parecidos, né? São muito íntegros em relação a isso, tá? Mas se o Dorival, por exemplo, um dia for demitido, eu acho que aí não vai ter jeito, vai ser a vez do Tite. Ele que recusou o Corinthians em abril agora, alegando aí saúde, né, emocional, mental, enfim.
tá? Fala, fiel, grande novidade, o Corinthians está iniciando conversas para estender o contrato do zagueiro João Pedro. Será que vem manutenção da muralha? Segura essa, manto sagrado. De acordo com o meu timão, a diretoria iniciou hoje as conversas visando manter o zagueiro até o fim de dezembro de 2026. Tchoca tem se mostrado seguro, firme e promissor, e renovar com ele a garantia de estabilidade na retaguarda, reconhecer e valorizar os nossos e a atitude de campeão. O vínculo atual vai até o fim de 2026 e já existe um entendimento que um aditivo pode acontecer sem impacto no orçamento do clube. E aí, fiel, será que o zagueiro sente Corinthians na alma e renova mesmo? Esse pode ser o ponto de partida para uma zaga ainda mais coesa em 2026. Agora comenta aqui o que você acha. Esse é o passo certo para fortalecer a defesa? Deixa o like, se inscreve aqui no Bando de Loucos, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu, fiel, e vai Corinthians!